gostaria de estar nessa noite também falando um pouco, né, sobre essa estrutura de relacionamento, né, a igreja com o seu Senhor, a igreja com o Senhor da igreja. E tema do ano de 2024, né, a igreja se propôs o ano da obediência, né, nos colocarmos exatamente diante do prumo do Senhor e andarmos, pois, alinhados em obediência, né, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, nas nossas vidas, e que seja o Senhor, né, glorificado no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar, como igreja do Senhor Jesus Cristo. O desejo do meu coração, do coração deste povo e desta igreja, é que a cada dia nós possamos agradar ao Senhor em todas as nossas ações, pensamentos e atitudes. Eu quero, sim, ser um servo cheio, né, do poder e da graça do Senhor, transbordante, né, da unção do Espírito Santo. E a minha oração, que a nossa igreja, nós possamos ter o mesmo desejo, a mesma intenção, a mesma vontade. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 17, no versículo 20 ao 26. João capítulo 17, do 20 ao 26. Na verdade, se a gente fosse fazer aqui uma análise, né, do que de verdade é o capítulo 17, né, ele é um verdadeiro desafio, né, porque acredito tratar exatamente de um sonho do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. E geralmente, né, a gente viver o sonho do outro é um pouquinho difícil, né, é complicado, mas na verdade não é impossível. Jesus, ele ora por si, ele pede ao Pai que ele seja glorificado, né, dele mesmo nele, a fim de que os discípulos pudessem conhecer Deus, o verdadeiro Senhor, soubessem que Jesus Cristo, ele era o próprio enviado, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Depois Jesus ora por seus discípulos, né, pedindo ao Senhor que os guardasse de todo o mal, os livrasse do mal, que não tirasse do mundo. E ele continua, e agora então, ele ora exatamente pelos discípulos futuros, pedindo que a importância, Deus nutrisse no coração desses discípulos, a importância exatamente da unidade do corpo. E uma das questões que Jesus Cristo vai colocar exatamente nessa terceira parte, né, do capítulo de número 17, é orar ao Pai dizendo que existe um desejo do seu coração que ficasse internalizado no coração desses novos discípulos ou dos crentes em Jesus Cristo, membros da igreja, a importância da unidade do corpo, a importância de um trabalho que pudesse glorificar a Deus no mundo, a fim de que o mundo pudesse conhecer através dos seus filhos quem de verdade era Deus, o propósito do Senhor para a igreja, o propósito do Senhor para as pessoas, o propósito de Deus para a vida daqueles que de verdade crescem em Jesus Cristo. E aí a gente começa então a partir do versículo 20, falando sobre uma igreja que na prática, né, agradaria e agrada a Deus. E uma das questões que nós vamos ver nesse texto, e isso nós vamos ver, é que eu estou consciente que as palavras de Jesus, elas são sempre novas, elas se renovam a cada manhã. E essas palavras de Deus, elas são plenas, verdadeiras, e não é uma novidade nós lermos a palavra, mas é um renovo da nossa esperança e da nossa relação com o Senhor da igreja. Então a palavra de Deus, ela se renova a fim de que nós não experimentemos um distanciamento ou um esfriamento na relação com o Senhor da igreja, na atuação do seu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém? Capítulo 17 de João, do Evangelho de João, verso 20 ao 26, nos diz assim a palavra do Senhor. E não rogo somente por estes, os quais estava falando anteriormente, né? Orou por ele, orou pelos seus discípulos, né? Para que pudessem ver Deus nele, e agora ele vai continuar dizendo o seguinte: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, os discípulos futuros, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti,
que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes te conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Louvado e exaltado o nome glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por tão maravilhosa oração, tão maravilhosa palavra. Quando disse que talvez Jesus Cristo, ao fazer essa oração pelos discípulos futuros, ele estivesse tendo em mente um propósito que de verdade agradaria o coração dele, como Deus, e sobretudo promoveria um movimento de entendimento, compreensão, sustentabilidade, unidade plena e completa, que faria uma revolução, um alvoroço no lugar onde essa igreja está. Um alvoroço tão grande, porque era como se Jesus Cristo estivesse olhando para nós no ano de 2024, vendo a comunidade de Benfica, a cidade de Juiz de Fora, o estado de Minas Gerais, o Brasil e o mundo, e as coisas como estão. As coisas parecem que estão fora de lugar, né? Parece que valores e princípios já não mais devam ser valorizados e nutridos como valores e princípios. Era como que Jesus Cristo estivesse vendo as pessoas, né, agindo umas contra as outras, de forma a se ofenderem, se machucarem. Era como se Jesus Cristo estivesse orando pela igreja futura, de nós que aqui estamos hoje, e das igrejas cristãs espalhadas pela face da terra, especialmente na nossa cidade, no nosso país. Jesus Cristo estivesse dizendo: Pai, eu não quero que aconteça no âmbito da tua casa o que de verdade acontece com aqueles que não te conhecem. A minha intercessão, Pai, é para que no lugar onde eles se reúnem, no lugar onde eles congregam, o povo que eles se tornaram, sejam um. Percebe a grandeza desta palavra de Jesus Cristo? Percebe a profundidade da palavra de Jesus orando ao Pai como filho, né? Senhor da igreja, e desejando encontrar do alto do seu trono de glória, olhando para o lugar onde ele habitou por cerca de 33 anos, e vendo o que ele plantou, as propostas que ele apresentou, sendo não só internalizadas, mas postas em prática pela igreja que ele mesmo instituiu. E ele do seu trono olhando e vendo que a sua oração foi ouvida, e que as pessoas ao lerem aquela oração sentiram o mesmo sentimento de Jesus, o mesmo desejo, a mesma vontade de viver um evangelho que não se rui com questões meramente humanas, mas que permanece porque ele é divino, ele é do céu. Um evangelho que transforma pessoas. Um evangelho que faz com que pessoas de verdade sejam renovadas, sejam refeitas, reconfiguradas. Um evangelho que faz com que a sociedade, que caminha de mal a pior nos seus projetos, nas suas propostas, nos seus planos, né,
quer sejam eles na área da educação, na área da sexualidade, na área da relação, na área da família, nas questões sociais, que caminham por rumos que são obscuros, tenebrosos. Olhar e ver pessoas que foram impactadas pela mensagem do Evangelho e passaram a amar a Deus como Deus a amou, e entendeu que todos criaturas do Senhor necessitavam desse grande amor para que pudessem se manter unânimes, num só propósito, num só rumo, numa só direção, numa só palavra, numa só comunhão. Imagina Jesus Cristo sentado do seu trono de glória e olhando para nós agora nessa igreja. Olhando para a vida de cada um de nós, para as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ações, nossas intenções, nossos relacionamentos. Olhando exatamente para a nossa vida no dia de hoje, 18 de fevereiro de 2024, exatamente às 20h15 desta noite. Olhando para nós e pensando nesta oração que Ele fez por nós. E aí cabe uma pergunta, né? Qual seria a visão que Ele teria de nós nesse dia, nesta noite? Quando nós vemos, né, o autor do Evangelho, e aí eu penso, né, que ele, por bem, né, acrescentar nessa oração o versículo de número 14, né, e aí a oração do Pai Nosso, não sei se os irmãos se lembram dessa oração, no versículo 14 da oração lá do texto, vai dizer o seguinte: Pai, perdoa-lhes as ofensas como nós perdoamos, né, uns aos outros. Mas se não perdoarem, né, aos seus, o Pai também não vai poder perdoá-lo. A oração também está lá, inclusive, também tem no capítulo 11, né, de Lucas, a sintética desta oração. E quando eu fico imaginando, né, o Senhor olhando para a sua igreja, o Criador da igreja, olhando para a sua igreja e vendo a sua igreja, tendo Ele intercedido por cada um de nós. A igreja do presente, a que nós somos, inclui aqueles os quais Jesus Cristo abriu a sua boca para dizer na sua oração. Eu não rogo por esses tão somente que estão comigo, mas também por aqueles que a sua palavra hão de crer em mim. Inclui a igreja do tempo presente. Uma das questões que eu percebo nessa inclusão de nós, igreja do tempo presente, nós temos exatamente a condição necessária para sermos aqueles que venhamos agradar a Deus. E uma das questões que nós deveríamos, de certa forma, colocar em prática para agradar a Deus é manifestar o reino de Deus no lugar onde nós estamos, aqui e agora. E manifestar o reino de Deus aqui e agora é fazer com que a voz do Senhor seja ouvida neste tempo por todas as pessoas através do nosso testemunho como crentes em Jesus Cristo. Como igreja que o Senhor orou, sendo igreja futura, mas se torna a igreja presente. Uma igreja que verdadeiramente precisa obedecer ao seu Senhor. Uma igreja que precisa manifestar o reino do Senhor, as maravilhas desse reino, o poder desse reino, a unção desse reino na sua relação. E os princípios que mostram ou resultam este procedimento, né, de um reino poderoso, um reino grandioso, um reino glorioso, passa pela unidade deste povo, passa pela unidade da igreja, pelo amor da igreja, pela capacidade da igreja manifestar e liberar perdão uns pelos outros. Passa pela capacidade de ser como o Senhor da igreja, Jesus Cristo, que repreendia aquele o qual estava em pecado, mas dava a ele uma palavra de amor dizendo: olha, meu querido, se você mudar este teu caminho, você faz parte do nosso conjunto. Nós te amamos. Você é pecador como eu sou. Nós te amamos. Mas nós precisamos mudar a direção a fim de que nós sejamos um, como Deus é com o seu Filho e como Jesus Cristo quer ser com a sua igreja. Precisamos ser um. Meu irmão, minha irmã, uma das palavras que eu ouvi, né, ao longo dessa semana foi exatamente pensar, né? Melhor, foi hoje pela manhã, se não me falha a memória, exatamente na escola bíblica dominical.
Nós temos uma geração de crentes que, como o povo do Egito, ao sair do Egito, queria a terra prometida, mas sentia falta de tudo o que tinha enquanto no Egito. Nós temos uma geração de crentes forjada nesses dias, que de verdade dizem ter conhecido Jesus Cristo, dizem saber o que Jesus Cristo quer, dizem fazer a vontade do Senhor, mas se na igreja onde nós nos unimos como o templo do Espírito, em comunhão uns com os outros, se essa igreja não adequar aquilo que de verdade eu quero, essa igreja não presta, esse evangelho não serve. Nós estamos forjando cristãos que de verdade estão transformando o evangelho em seu favor, para de verdade agradarem a si e viverem a ilusão do pecado, achando que glorificam o nome de Deus. Pelo contrário, uma geração de crentes perdidos pela ilusão do mundo, pela ilusão dos prazeres, que não tem agradado a Deus. E o Senhor Jesus Cristo orou: eu não estou orando tão somente, Pai, pelos que estão comigo, mas por aqueles que hão de conhecer a Tua palavra, que hão de crer em mim, que hão de olhar, ó Deus, para o sacrifício que eu farei na cruz do Calvário para lavar e remir esse povo. Eu estou orando por esses, porque esses enfrentarão tempos difíceis, enfrentarão conflitos, inclusive nos seus valores. Pais que estão tendo dificuldades com os seus filhos pelos ensinos que estão recebendo nas escolas. O doutrinamento, inclusive, de ideologias que distam e separam e muito daquilo que de verdade o Senhor nos apresenta como sendo o ideal, para que nós vivamos uma vida que agrada ao Senhor da igreja, para que de verdade nós sejamos crentes cheios do poder e do Espírito Santo de Deus, que são resultado da oração do Senhor. E ao ler esse texto, perceber o que Jesus apresenta na sua palavra, uma das questões fundamentais para se agradar a Deus é viver em comunhão com o Senhor, obedecendo a Deus. E aí Jesus Cristo diz, versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aceitar Jesus Cristo é extremamente fácil. Ouvir a mensagem, ser convencido de uma palavra e levantar a mão. Eu te aceito, Senhor. Agora, ser um com o Senhor é dar a Deus a autoridade do seu pensar e do seu agir. É dar a Deus o domínio sobre todas as suas intenções, suas vontades. É dar a Deus o controle sobre a sua vida. É entregar ao Senhor o joystick do seu dia a dia, para que Ele lhe conduza segundo a vontade dEle, porque a nossa vontade, a nossa intenção é ser um com o Senhor, para que Ele se agrade da igreja ao qual eu estou. E aí, meu irmão, minha irmã, trazer à memória o que significa aceitar Jesus como Salvador, fazer aqui uma rápida reflexão e lembrar sobre o tempo em que nós ouvíamos a mensagem, fomos discipulados e aceitamos Jesus. Aí a denominação vai dizer que, a palavra de Deus através da denominação vai dizer que salvação é um ato, é imediato, né? Eu reconheço que sou pecador, entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo Ele entra no meu coração, sou batizado pelo Espírito Santo e ali, naquele ato, naquele momento, todo o pecado que eu cometi até aquele instante, o Senhor apagou da sua memória. Há um texto no Velho Testamento que fala que o Senhor lança o nosso pecado no fundo do mar, e aí há inclusive informações de que nós conhecemos mais fora do nosso mundo, né? Planetas distantes, galáxias distantes, conhecemos mais lá do que fundo do mar. E existem lugares que são inacessíveis no fundo do mar e até hoje não foram alcançados. Imagina isso há 3.000 anos atrás, quando o autor escreveu esse texto, dizendo que o Senhor lança o nosso pecado no fundo do mar. Era um local inimaginável.
e que não seria acessável, e até hoje não é. Este é o resultado do nosso pecado perdoado pelo Senhor. Isso é um ato. Agora, a santificação, ela é um processo. E esse processo, ele é contínuo a cada dia que nós vivemos na presença do Senhor. A gente começa a compreender que entregando a Deus o domínio da nossa vida para agradar o coração do Senhor, a gente precisa passar pelo processo da santificação. Processo envolve procedimentos. Procedimentos envolvem cortes. E esses cortes são aquilo que precisa ser aparado no nosso viver diário para que nós não voltemos ao local onde o Senhor lançou no esquecimento. Eu comentava com um irmão recentemente dizendo o seguinte: cada um de nós nos conhecemos. Cada um de nós sabemos das nossas fraquezas. Cada um de nós que recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador sabe a vida que nós levávamos antes de entregar nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E aí quando nós entregamos, nós entendemos o seguinte: Deus me purificou, Deus me fez, e isso é representado no batismo, lembrando aí da classe da IBD, representado no batismo, o Senhor me fez sepultar o velho homem. Aquele velho homem morreu, porque o Senhor me fez sepultá-lo, e lavou-me, e redimiu-me, e me deu uma nova chance, uma nova vida. Agora eu sou o salvo por Jesus Cristo. E esse procedimento de lavar e ser redimido, e ainda enquanto eu viver, implica em olhar para mim e dizer o seguinte: agora quem habita em mim é o Espírito Santo de Deus. Então aquele velho homem eu não posso visitá-lo mais. Ele foi sepultado, e eu sei dos meus limites. Eu sei das questões que podem me levar inclusive a tentar ressuscitar esse homem. E Satanás também o conhece. Nós precisamos entender que ele foi sepultado, e aí é o processo da santificação. No dia em que nós ficamos mais raivosos, nós temos que recorrer ao Senhor. Pai, eu sou teu filho, teu servo. O Senhor orou por mim para que eu fosse um com o Senhor e com os irmãos. Independente de minhas diferenças ou indiferenças, eu sou teu filho. Me ajuda, Senhor, a vencer esse processo. E aí a gente começa a entender que como eu também sou ferido, eu também posso ferir. Que como eu sou entristecido, eu também posso entristecer. E nesse processo a gente começa a entender quem de verdade é Deus, para a igreja e para cada um de nós. Quem de verdade é Jesus Cristo, que olhou para todos aqueles que o seguiram e viu neles suas boas venturanças, mas também viu suas limitações. E aí não se deixou levar pelas dificuldades, pela traição, pela tristeza que aqueles teus filhos causavam nele. Ele apenas disse: Pai, para que eles sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, para que nós sejamos um neles, Pai. Verso 23, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que o Senhor enviou a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. A sociedade em que nós estamos inseridos está sofrendo com decepções, sofrendo com ilusões, sofrendo com a ganância, sofrendo com as opressões, justiça injusta, poder injusto. E nós, os que cremos no Senhor, o que entendemos do amor de Deus para conosco, o que aceitamos esse grande amor, somos nós que vamos mostrar para esse mundo quem de verdade é Deus e o quanto Deus os ama. E que não há justiça injusta, e que não há poder injusto, porque a justiça perfeita e plena vem do Senhor da igreja, aquele que nos redimiu e nos deu vida eterna para a glória do seu nome. Para alcançar, precisamos nos santificar. Vai doer talvez olhar para dentro de cada um de nós e entender que há questões que nós estamos praticando ou pensamos em praticar que não cabem na mente e na vida daquele o qual é um com Deus em Jesus Cristo. E aí precisamos abrir mão e deixar para trás o que nos impede de podermos viver
a glória do Senhor. O teólogo José Bortolini, ele escreve uma frase em um dos seus livros que eu gostaria de repetir para os irmãos. Ele disse assim: a glória que o Pai deu ao seu Filho é o amor. É o amor que cimenta a relação profunda entre o Pai e o Filho, entre Jesus e os discípulos, e entre os discípulos e todos os que vão aderindo ao projeto de Deus. Portanto, Jesus não quer uniformidade, todo mundo igualzinho. Jesus quer amor. Porque se a igreja fosse uniforme, né, nós caberíamos em muitos regimes, né, que não democrático. Caberíamos no socialista, que todo mundo se veste igual, come igual, anda igual, fala igual, obedece igual, fala alguma coisa, todo mundo balança a cabecinha. Não. O Senhor quer que nós sejamos um no amor de Deus. No amor de Deus que supre, né, todas as necessidades. E aí poderíamos aqui invocar, né, as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, que diz da excelência do amor, né? Se não tivesse amor, de nada valeria. Se nós não amarmos como Deus nos amou, não há valor na nossa oferta, não há valor na nossa adoração, há valor talvez para a nossa satisfação, né? Para a nossa completude, mas é Deus quem nos vê. É Deus quem nos vê integralmente, sem máscara ou sem qualquer outra coberta. Ele nos vê como de verdade nós somos. E o Senhor que nos vê como de verdade nós somos, há cerca de 2000 anos atrás, esteve orando por este dia aqui, para que nós nesse dia estivéssemos exatamente pensando na necessidade de nos amarmos como Ele nos amou. Por fim, deixo a frase de um poeta: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E esse poeta, né, também escreveu muitas outras questões. Seu nome é João. Ame o Senhor, meu irmão e minha irmã, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Este é o primeiro de todos os mandamentos. E o segundo, né, que resume toda a estrutura, né, desta relação, dizendo Jesus, que se resume em 2, ao teu próximo como a ti mesmo. Teu próximo tem defeitos, sim, mas nós também o temos. Está na hora de nós invertermos esta situação e nos tornarmos a cada dia uma igreja santa que glorifica o nome do nosso Deus, buscando a santidade para o louvor da glória do nome do Senhor. O desafio, então, o sonho de Jesus para a nossa igreja é que ela seja exclusivamente dependente dele, o Senhor da igreja. Seja una, não seja uniforme, mas que seja plena no amor. Uniforme talvez, sim, perfeitamente na doutrina, que é a sua palavra. Na forma de ser, cada um de nós somos pessoas totalmente diferentes. Nós temos as nossas limitações, nossas dificuldades, mas que nós sejamos um no amor com o Senhor. Busquemos então ser aperfeiçoados na unidade, na comunhão e no amor. Nos tornemos a cada dia uma igreja discipuladora pelo nosso testemunho, dizendo para esse povo o que Jesus fez na nossa vida, quem nós éramos, e o povo viu. O que Jesus nos transformou em hoje pode transformar qualquer outra pessoa. Ao longo desse tempo temos visto os milagres acontecendo através da vida dos irmãos, através dessa igreja. Pessoas que estavam mortas no lamaçal do pecado, e o Senhor as transformou para o louvor da sua glória. Eu, o pior dos pecadores, Deus olhou para mim e me salvou.
Não há motivo maior para que eu venha neste lugar para glorificar esse Deus e dizer: Pai, tudo o que eu fizer ainda é pouco para lhe devolver o grande amor que tu tens por mim. Uma igreja unida pelo amor e pela doutrina da salvação da graça do Senhor Jesus Cristo, mediante a fé no Senhor. É uma igreja que agrada ao nome do nosso Deus. Que nós possamos ser essa igreja, pondo em prática o sonho de Jesus Cristo para a vida de cada um de nós aqui. Minha oração, para que o Senhor faça isso da minha vida, com a vida de cada um de nós. Eu quero convidar você, irmão, a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. E nós vamos orar mais uma vez. Eu não sei quais são os sentimentos, né, que norteiam sua mente. Eu não sei se ao longo desse tempo estivemos na igreja pelos motivos errados, né? Mas uma coisa eu sei, que o Senhor desta igreja, o meu Salvador Jesus Cristo, orou ao Senhor sonhando conosco hoje, dizendo que, assim como Ele é um com Deus, que nós fôssemos um com Ele, assim como Ele nos amou, que nós amássemos a Ele e a todas as pessoas, assim como Ele nos perdoou, que nós pudéssemos também exercer o perdão. E vou dizer uma coisa: o perdão é curativo, sabe? Ele é restaurador. Quanto mais nós ficamos no nosso coração amargando sentimentos, pensamentos, nós só sofremos. Quando nós dissemos: Senhor, eu libero isso da minha vida, deixamos de ressentir e passamos então a sentir quem de verdade Deus é para cada um de nós. A igreja de Jesus Cristo, nesse tempo, nesses dias, nunca foi tão desafiada a amar como seu Senhor, como nos dias atuais. A igreja do Senhor Jesus Cristo nunca foi tão desafiada a tomar uma postura de santidade e de pureza, para que o nome dele fosse glorificado e todo o povo fosse abençoado. A igreja de Jesus nunca foi tão desafiada a ser una com Deus, para o louvor da glória do seu nome. Eu quero orar por você, meu irmão e minha irmã. E se você deseja, né, algo no teu coração e na tua vida, fala com Deus agora. Hoje eu não vou fazer um apelo, eu vou simplesmente interceder pelo pedido que está no teu coração, que você está apresentando para o Senhor agora. Sejam resoluções de problemas, sejam soluções, sejam paz, seja vida, seja algo que você está precisando aí. E se por um acaso essa palavra falou profundamente também ao teu coração, que nós possamos buscar a excelência desse amor para o louvor da glória do nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom e porque as tuas misericórdias duram para sempre. Venha o Senhor pedir primeiramente perdão pelo meu pecado, pelos nossos pecados, aquilo que fiz, que faço, que desagrada o coração do Senhor. Tens misericórdia, Pai querido. Venha, ó Deus, recolher no teu trono de glória, ó Deus, a petição, a oração, a intercessão de cada um dos teus filhos, que está agora no íntimo do coração de cada um, Senhor. Tu que sondas e conheces, recolha, Senhor, o que humildemente os teus filhos apresentam ao Senhor. Quer seja renovo, fortalecimento, livramento, quer seja, ó Deus, vitória, quer seja bênção, que o Senhor, ó Deus, esteja atendendo segundo a tua gloriosa vontade, para que os teus filhos sejam abençoados no nome de Jesus. Que nós possamos obedecê-lo, ó Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Que possamos, ó Deus, ser uma igreja que te agrada, para o louvor da tua glória e para a bênção de nós, o teu povo. Nós assim te agradecemos, ó Deus, e também te rogamos por uma semana abençoada nas mãos e na presença do Senhor. Livra-nos, ó Deus, do mal, de todo acidente e incidente, e nos conduz, ó Deus, debaixo da tua mão protetora, em nome de Jesus. E agora,
que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, o Filho, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre os teus filhos e filhas, ó Deus, igreja do Senhor que se reúne neste lugar, nesta hora, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus